Olá, sétimo período, tudo bem com vocês? Vocês estão passando bem? Finalizaram essa semana de provas com sucesso? Bom, desejo tudo de bom para vocês e que a gente se encontre, que a gente se reencontre, né, para as nossas aulas presenciais o mais rápido possível. A gente vai continuar hoje falando sobre nulidades. Eu novamente vou utilizar aqui os autores Auri Lopes Júnior, né, e o seu direito processual penal, e também o professor Renato Brasileiro de Lima, seu manual de processo penal também, dando essa contrabalanceada entre o entendimento de um promotor de justiça, da justiça castrense, né, da justiça militar, e um advogado e autor de diversos livros sobre a temática processual penal, bastante reconhecido no meio, como é o professor Auri. Bem, ambos excelentes professores, diga-se de passagem, né? A gente vai continuar, então, analisando nulidades. Nós já vimos alguns temas nos encontros anteriores, falamos sobre esse pseudo-sistema de nulidades, nós vimos que não é um assunto sistematizado, né, propriamente dito. Tratamos das nulidades absolutas e nulidades relativas, aqui de novo fazendo menção à crítica do professor Auri em relação a essa dicotomia que ele entende ser bastante prejudicial no processo penal, principalmente por conta da importação de institutos do direito processual civil num tema que não tem nada a ver com o processo civil, em que os interesses não são disponíveis, como são, via de regra, os interesses tratados no processo civil. Vimos a estrutura legal vigente e decadente, né, como também critica o professor Auri, basicamente por conta das diversas reformas pontuais que ocorreram no Código de Processo Penal ao longo dos anos. Nós já temos um Código de Processo Penal que se aproxima dos 80 anos de vigência. Falamos da teoria do prejuízo e dos seus corolários. Eu quero hoje falar com vocês sobre dois tópicos, né? O reconhecimento das nulidades e as nulidades no inquérito policial. Às vezes aí na captação do áudio vai ter algum chiadinho, está chovendo lá fora, né? Hoje, dia 6 de maio, por volta das 15 horas e 40 minutos, está chovendo aqui em Itapeva. Então, se tiver um chiadinho aí, o som da chuva, tá bom? Não vão dormir, tá bom? Porque eu já estou com vontade de dormir aqui com essa chuvinha que cai lá fora. Vamos trabalhar, então, a questão do reconhecimento das nulidades. Então, nós temos aqui o reconhecimento das nulidades na primeira e segunda instância, e aqui neste tema eu quero trabalhar os ensinamentos do professor Renato Brasileiro de Lima. Combinado? Vamos lá. Na primeira instância. Então, na primeira instância, né, o professor Renato Brasileiro de Lima, ele diz que o juiz é livre para reconhecer de ofício, na primeira instância, qualquer tipo de nulidade. E aqui, inclusive, ele vai se distanciar das premissas propostas pelo professor Auri para diferenciar as nulidades relativas e nulidades absolutas. O professor Auri, naquelas premissas diferenciadoras entre os dois tipos de nulidades, ele estabelece que as nulidades relativas são nulidades que só podem ser reconhecidas se houver uma provocação da parte. A parte precisa arguir a nulidade. O professor Renato Brasileiro, entretanto, ele diz que não há necessidade da nulidade relativa ser arguida para que ela seja reconhecida pelo juiz de direito na primeira instância. Então, para o professor Renato Brasileiro, o juiz da primeira instância pode reconhecer de ofício os dois tipos de nulidade, relativa e absoluta, não apenas a absoluta. O autor vai explicar que o juiz, não sendo parte no processo, ele não está atrelado, ele não está vinculado ao princípio do interesse, que nós trabalhamos no vídeo anterior. Além disso, o juiz é responsável por garantir a regularidade do processo. E aqui, para reforçar este entendimento, o professor Renato vai citar
o artigo 251, que diz, no Código de Processo Penal, evidentemente, que diz: ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos. O que nos interessa é essa questão da regularidade do processo, se manter a regularidade do processo é uma obrigação, é um dever do magistrado, o magistrado tem que fazer, prover esta regularidade, ainda que seja para reconhecer uma nulidade relativa ou absoluta, não apenas a nulidade absoluta de ofício, mas também a nulidade relativa de ofício. Muito bem. E ele também menciona o artigo 423, inciso 1 do Código de Processo Penal, que é um artigo lá que trata do júri, né? E o inciso 1 vai dizer o seguinte: ordenará as diligências necessárias para sanar qualquer nulidade. Qualquer nulidade. E aqui é o que o juiz faz de ofício, né? Ele determina diligências necessárias para sanar nulidades. E aqui, se a lei não faz diferenciação entre nulidades absolutas e nulidades relativas, é porque a diferenciação inexiste. Então, ele poderia, de ofício, determinar que tanto as nulidades relativas como absolutas fossem sanadas agindo de ofício. Combinado? Então, olha só, para o Renato Brasileiro de Lima, portanto, os dispositivos, né, evidenciam a possibilidade de o juiz criminal reconhecer de ofício qualquer nulidade, não apenas a nulidade absoluta. Muito bem. Em relação à segunda instância e ao reconhecimento das nulidades pela segunda instância, nós estaríamos, segundo Renato Brasileiro, limitados ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, né? Então, o desembargador, a Câmara, as turmas, elas estariam atreladas ao tamanho do recurso, ao conteúdo do recurso, à matéria recursal, vamos dizer assim. Então, depende do efeito devolutivo. O reexame da instância superior fica restrito à parte da decisão impugnada pelo recorrente, evitando-se prestação jurisdicional sem provocação das partes. Logo, desde a apreciação da matéria seja devolvida ao tribunal pelos recorrentes, qualquer espécie de nulidade poderá ser apreciada. Então, os tribunais, explica o professor Renato Brasileiro, eles podem declarar nulidades desde que eles sejam instados a revisar a matéria decisória por meio dos recursos. Tudo bem? Em relação à preclusão temporal, que é um assunto relacionado apenas à nulidade relativa, porque nós vimos que as nulidades absolutas não precluem, né? Os vícios não estão sujeitos ao saneamento nas nulidades absolutas. A nulidade relativa, ela só poderá ser questionada em grau de recurso se não houve a preclusão temporal anterior. Então, por exemplo, naquela questão da postura presidencialista do juiz na audiência de instrução e julgamento, em que o juiz ele se torna protagonista da audiência e ele passa a questionar, a realizar perguntas às testemunhas, em clara violação ao artigo 212 aí mencionado, né? Então, veja, haveria um desrespeito do juiz a uma forma estabelecida na lei. Nós vimos no grupo temático, especificamente da semana passada, que esta forma prevista em lei tende a proteger o sistema acusatório, a inércia jurisdicional, a paridade de armas, garantir que o juiz seja um juiz isento, né? Um juiz realmente imparcial. Então, não é uma forma pelo simples capricho do legislador, existem finalidades. Então, veja, se houver esse desrespeito na audiência, é necessário que este desrespeito ao artigo 212 seja mencionado já por ocasião das alegações finais, sejam elas orais, sejam elas
convertidas em debates escritos, memoriais. E tem a questão do recurso de ofício também, né? E a sua relação com a súmula 160 do Supremo. A súmula 160 do Supremo diz que é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação. Então, o tribunal não poderia acolher uma nulidade que prejudica o réu apenas em virtude de um recurso da acusação. Aliás, apenas em virtude de um recurso da defesa, um recurso que não abordou esta questão pela acusação. É aquela questão do réu não poder apelar e ter uma situação pior do que aquela que ele já tinha, né? Mas há uma ressalva na súmula 160, ressalvados os casos de recurso de ofício. Então, nas hipóteses de recurso de ofício, que a doutrina chama de maneira mais adequada, mais apropriada, de hipóteses de reexame necessário, os tribunais poderiam reconhecer tanto as nulidades absolutas como as nulidades relativas. Quais são as hipóteses de recurso de ofício ou de reexame necessário? Vamos ver aqui. As hipóteses de recurso de ofício ou de reexame necessário são sentença que concede habeas corpus, decisão que concede a reabilitação, limpar o nome do condenado, absolvição ou arquivamento de inquérito em crimes contra a economia popular ou contra a saúde pública, e sentença que concede mandado de segurança. Então, existe o mandado de segurança na seara criminal também, nós veremos mais à frente quando trabalharmos a prática processual penal. Tudo bem? Nós poderemos abordar esse tema com um pouco mais de profundidade. Mas, então, nestas hipóteses de recurso de ofício ou de reexame necessário, os tribunais não estariam vinculados ao tantum devolutum quantum appellatum. Os tribunais poderiam reconhecer nulidades relativas e absolutas de ofício. Fora da hipótese de recurso de ofício, os tribunais estão adstritos, estão vinculados ao tantum devolutum quantum appellatum, ao efeito devolutivo. Tudo bem? Muito bem, então vou finalizar esse primeiro vídeo. Vamos ter pelo menos mais um vídeo para que a gente tenha conteúdo para discutir hoje, tá bom? Aguardo vocês.